Oi, gente. Hoje a gente vai estar falando sobre a Guerra Fria, esse período histórico de grande tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essas superpotências que se colocam de forma antagônica, de um lado socialista e de outro capitalista. O processo é um evento histórico bastante marcante, aí, a partir da segunda metade do século XX. A gente vai ter um movimento de conflitos indiretos e essas relações diplomáticas, militares, econômicas, ideológicas se darão de forma cada vez mais gradativa, gerando um movimento de bastante tensão e abrangência em diversos outros territórios. Como contexto histórico, a gente tem a ocorrência da Guerra Fria a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as conferências de paz que se colocam aí, né, com a reunião das grandes potências como Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, né? Então a gente vai ter a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, colocando aí as decisões, né, das fronteiras, do como que vai ficar essa repartição, basicamente, da Europa. A criação da ONU também é um movimento importante que se dá aí para pensar a questão de direitos humanos, a questão da diversidade política e as crescentes tensões entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. A gente vai ver que esse conflito, né, geopolítico, ele se dá em diversos aspectos, né, no militar, no político, no cultural e no ideológico. O confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, ele não acontece, né? A guerra ela tem esse nome de Guerra Fria porque não houve combates em larga escala que se desse diretamente entre as superpotências. Mas, por outro lado, vai haver a existência de conflitos indiretos, né, as chamadas guerras quentes, que é essa disputa aí por influência e o envolvimento dessas superpotências em de grande escala, né, em outros territórios. Então vai ter um envolvimento econômico e um envolvimento militar, né, das superpotências em outras regiões, que vai gerar diversos conflitos, diversas guerras. E também a gente vai ter a descolonização afroasiática. A gente vai estar falando mais para frente desse processo, a partir do momento que os grandes impérios, eles acabam perdendo poder sobre as colônias africanas e asiáticas, gerando aí um movimento de independência. Aqui eu coloquei um mapa que mostra um pouco das zonas de influência a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, com a vitória, né, e com o avanço dos aliados, a gente tem basicamente a repartição da Alemanha. A Alemanha se divide em 4 zonas de influência. A Alemanha Oriental, com o avanço do exército da União Soviética, e mais a Alemanha Ocidental, com Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Mas basicamente a gente pode dividir essas zonas de influências em 2 grandes blocos, né? O bloco socialista e o bloco capitalista, né? Formado aí por Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. A Guerra Fria foi esse período, né, histórico, então ela vai de 45 a 91 e ela atinge esses diversos aspectos, né, políticos, ideológicos, militares, econômicos, né? Então a gente vai ter esse processo que tem grande influência nessas relações internacionais, nessas relações diplomáticas, e aí fazendo parte tanto do contexto externo, né, com relações internacionais, quanto do contexto interno dos próprios países. A gente vai ter essa hegemonia das superpotências pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E o mundo, né, a ordem mundial que se coloca é uma ordem bipolar, né, com 2 polos aí presentes, antagônicos, e também uma ordem confrontacional, ou seja, o confronto ele ocorre durante todo o processo da Guerra Fria, né, mesmo que não ocorra direta, os confrontos entre essas 2 superpotências, os confrontos que desencadeiam indiretamente, eles são bastante presentes. Então é uma ordem confrontacional que a todo momento vai estar sendo criado, né, políticas econômicas, políticas militares, para que haja
essa disputa que se estabelece entre essas duas superpotências ao longo desse período. Os primeiros marcos da guerra, né? Nos Estados Unidos, a gente vai ter o presidente Harry Truman, que assume aí pós Segunda Guerra, e com isso a gente vai ter o desenvolvimento da doutrina Truman, né? Que é basicamente o apoio, né, dado aí pelos Estados Unidos às nações livres que se mostrarem aí com grandes anseios de impedir ameaças externas. E que ameaça externa é essa? É o avanço do comunismo. Então, basicamente, os Estados Unidos eles se dispõem a apoiar essas nações que vão combater o avanço do comunismo, e a ideia é deter o comunismo e o avanço da União Soviética sobre a Europa Oriental, né, tendo em vista a sua já atuação, né, nesse contexto, nesse território que é a Europa Oriental. Então, a gente vai ter o estabelecimento dessa doutrina Truman, vai ser essa atuação estadunidense de grande influência sobre outros países, e a gente pode fazer uma alusão também à doutrina Monroe, né, que foi construída lá no século XIX, que falava que era América para os americanos. E aí a gente tem a influência dos Estados Unidos, né, sobre vários países do continente da América do Sul, América Central. Então a gente tem essa política agora da doutrina Truman, né, como sendo uma política externa que visa esse conjunto de práticas do governo e que buscava conter, né, nitidamente o avanço do comunismo, formando aí esse elo, né, de países do sistema capitalista. E aí a gente vai ter, por outro lado, também a realização de planos, né? Planos aí econômicos para fortalecer os blocos aí dos países capitalistas. O Plano Marshall foi um deles, foi um plano que vai fazer com que os Estados Unidos ajude economicamente a recuperação econômica dos países europeus pós-guerra, lembrando que os países europeus eles ficam bastante fragilizados pós Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não ficam tão fragilizados por conta da ocorrência da guerra, não se dá no contexto norte-americano. Os Estados Unidos eram, né, a grande potência mundial, a produção industrial era concentrada na região estadunidense. Então é interessante que haja essa ajuda econômica para que não aconteça o colapso das economias europeias, para que a produção estadunidense também não sofra nenhum tipo de crise, e também para impedir os avanços dos socialistas na Europa Ocidental. Lembrando que a gente passou por uma crise econômica do século, crise de 29, que foi bastante marcante, né, na história do capitalismo. Então, para que não houvesse, né, possibilidade de uma nova crise e nem o colapso das economias, era necessário que houvesse essa ajuda econômica estadunidense. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento, né, do bloco do bloco capitalista e sua influência sobre os outros países para que haja esse fortalecimento econômico e também político, né, contra aí as ideias socialistas. A gente vai ter também nesse momento a atuação estadunidense em outras áreas, né? E um dos exemplos que vai ser que mostra, né, essa atuação é a atuação dos Estados Unidos na Grécia. A gente vai ter, no caso da Grécia, diversos combatentes, né, chamados de partisans. Esses combatentes, eles haviam enfrentado o nazismo durante aí, o processo de Segunda Guerra Mundial, só que eles lutavam contra o nazismo e apoiando aí os países socialistas. Esse movimento de apoio, né, ao socialismo vai ser colocado como um movimento arriscado para os Estados Unidos, tendo em vista suas grandes influências aos países capitalistas. E aí, diante disso, os Estados Unidos eles intervêm nessa região, eles mandam tropas nessa região da Grécia, tropas militares, mais de 20 mil soldados, para lutar contra esses combatentes, contra esses partisans. E aí a gente vai ter, né, esse movimento onde há uma destruição gradativa dessa região e os próprios combatentes, né, eles acabam, nesse contexto de bastante destruição e bastante interferência estadunidense, eles acabam abandonando a luta e assegurando aí a permanência
da Grécia como bloco, né, capitalista, sob influência direta dos Estados Unidos. Então a gente pode ver, né, não só no continente europeu, mas em outras regiões próximas, a participação direta, né, influência direta dos Estados Unidos para a permanência e a colocação do sistema capitalista. Como aliança militar também, a gente viu aliança política, viu aliança econômica, a aliança militar vai se dar com a criação da OTAN. A OTAN, basicamente, é essa aliança militar e política entre os países capitalistas do Norte, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Holanda, França, tem bastante países aí, né, e a Alemanha Ocidental. Esse movimento geopolítico vai fortalecer esses países e ele está presente até os dias de hoje, colocando aí a sua atuação militar, né, bastante fortificada economicamente e sendo presente em diversos conflitos de guerra, conflitos militares e políticos. Então, essa organização ela foi muito importante para colocar, né, essa ideia também de países de primeiro mundo presentes aí, né, no movimento contemporâneo. Então essa aliança ela é bastante interessante para o fortalecimento militar desses países e também a atuação desses países em outros conflitos militares em diferentes regiões. Além disso, a gente vai ter a formação da Comunidade Europeia Econômica, que é basicamente, né, esse movimento de criar, né, de originar-se aí um mercado comum europeu, facilitando aí as transações e os laços, né, entre os governos de países capitalistas. Isso vai ser muito favorável aí para o bloco, né, ocidental, com a participação dos regimes capitalistas. Então, basicamente, a gente tem, né, o Plano Marshall, a doutrina Truman, que dá consideravelmente o início da Guerra Fria, a criação da OTAN, a Comunidade Econômica Europeia, que são atuações que mais se voltam aí às ligações capitalistas e esses laços que vão se formar, né, cada vez mais com o intuito mesmo de combater o avanço aí dos soviéticos. Por outro lado, agora a gente vai ter a atuação da União Soviética e as ligações socialistas, né? Como resposta a tudo isso, a União Soviética ela vai criar o Conselho para Assistência Econômica, né? Como resposta ao Plano Marshall, o Comecon, que é também um plano de ajuda econômica aos países socialistas. Vai ter a União dos Partidos Comunistas, vai ter o Pacto de Varsóvia, que vai ser também uma resposta à OTAN, que é essa aliança militar entre a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, né, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia. Então a gente vai ter, por um lado, né, o avanço de políticas militares, ideológicas, econômicas do capitalismo, e por outro também as ligações socialistas com essas formulações aí militares e econômicas. Então vai ter também uma ajuda militar, vai ter também uma ajuda econômica pelo lado aí do bloco socialista. A gente vai ter os marcos, né, da Guerra Fria, que é basicamente a divisão aí da Alemanha. A gente viu a Alemanha em zonas de influência e se divide basicamente em dois grupos, né, o bloco socialista e o bloco capitalista. E aí, com isso, a gente vai ter a construção, né, a famosa construção do Muro de Berlim, porque a cidade de Berlim, ela acabava ficando na zona, né, no bloco oriental. E aí eles acabam dividindo a própria cidade, né, em dois lados, através da construção do famoso Muro de Berlim. Então a gente vai ter a construção desse muro na cidade de Berlim especificamente, e essa cidade fica no bloco oriental, né, fica mais para o lado aí do avanço, né, soviético, da União Soviética. Um ponto interessante também pensar é que na parte ocidental, né, na República Federal Alemã, o desenvolvimento industrial e econômico era mais forte. A gente vai ter os polos industriais de grande significância na ala ocidental. Isso vai fazer com que crie, né, estratégias políticas e econômicas que o bloco oriental tenha contato com essa ala, né, com essa parte ocidental de grande industrialização.
Então vai ter esse contato econômico necessário, né, por conta dessa divisão, que vai ser um pouco desigual nos quesitos industriais. Aqui eu coloquei a foto do Muro de Berlim, né, na cidade, e onde ele basicamente acontece, né? Então Berlim ela fica do lado oriental, mas a cidade vai ser dividida através da construção desse muro, colocando aí, né, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, com a participação aí das três grandes potências capitalistas. Eu coloquei também no slide a foto de um filme que mostra, né, esse filme é bastante interessante porque ele mostra a queda do Muro de Berlim e aí esses conflitos políticos e ideológicos que vão começar a instaurar, né? O filme ele tem um teor cômico e ele mostra esse processo histórico de forma bastante interessante. Então acho que vale a pena aí dar uma conferida, quem puder ter um tempinho para assistir esse filme, ele é bastante interessante. E aí a gente vai ter alguns movimentos, né, do Partido Americano, para movimentos de bastante cunho ideológico, de perseguição mesmo, e de influência aí dos países capitalistas ao comunismo. Né? Esse movimento, né, a partir aí dos crescimentos industriais e econômicos e o aumento da influência dos Estados Unidos em outros países, vai ser um movimento chamado de macartismo. O macartismo, basicamente, foi uma corrente de pensamento anticomunista e desenvolvida aí por Joseph McCarthy. Ele foi um senador norte-americano e ele teve uma atuação aí bastante significativa na construção desse imaginário social anticomunista. Então ele foi muito influente nessa corrente de pensamento anticomunista e foi tão influente que ele, né, tinha atuações que sobrepunham os direitos civis e a opinião política que era garantida pela própria Constituição estadunidense. Então houve um movimento de perseguição, o famoso evento, né, de caças bruxas comunistas. Então o macartismo ele foi essa corrente ideológica que forma-se aí no imaginário estadunidense e que também vai ter repercussões em outros países, né, como os países da América Latina. Né, colocando aí essa corrente de pensamento anticomunista bastante forte, né, bastante presente. Aqui eu coloquei uma charge da época, né, eles formavam uma propaganda ideológica bastante forte, né, contra o comunismo. Nessa propaganda, eles falam especificamente do contexto escolar, e aí eles perguntam, né, como que o vermelho representando aí o comunismo, né, como que o vermelho, ele adentra, né, nessas pequenas escolas vermelhas. Aí eles falam a partir de organização, né, da propaganda comunista. E aí no final da propaganda eles colocam assim, eles fazem um alerta, né, pais, né, nessa altura, se atentem para os fatos, né, pais americanos se atentem para conhecer os fatos que estão ocorrendo, né, que é basicamente essa implantação aí ideológica da propaganda comunista. Tanto que eles criaram, né, foi desenvolvido um livro chamado de 100 Coisas que Você Deveria Saber sobre o Comunismo e a Educação. Esse livro ele foi publicado em 1948 e mostra basicamente aí, essa construção política e ideológica, né, sobre a atuação do comunismo e essa propaganda contra o comunismo que supostamente estaria sendo implantado nas escolas, né, falando aí de uma doutrinação comunista no ambiente escolar. Né, e a gente pode ver essa ligação de doutrinação, né, essa ocorrência e doutrinação ideológica se repetindo, né, e esse ataque aos comunistas, essa suposta ameaça externa comunista sendo repercutida novamente, né, nas crises ideológicas que a gente tem vivenciado nos últimos movimentos políticos. Então a gente pode ver essa construção, né, a partir da Guerra Fria e a partir desse contexto aí estadunidense que foi o macartismo. Os Estados Unidos e a União Soviética, né, nos primeiros momentos da Guerra Fria, vai ter esse processo
de intensificação da indústria bélica, as corridas, né, a corrida armamentista, com o desenvolvimento, né, das superpotências por bombas nucleares. Então, a produção de armas vai ter um avanço bastante notório. As bombas nucleares, inicialmente, né, o bloco soviético consegue liderar essa produção, mas depois os Estados Unidos conseguem ultrapassar. Então a gente tem esse acompanhamento, né, dessa corrida armamentista. O mundo ele assiste, né, essas superpotências se fortificando e aumentando o seu armamento, né, e com uma capacidade de destruição muito grande. Então a gente tem tensões, né, um momento aí pendular de tensão e distensão, né, sobre a ideia aí, né, o medo presente de uma iminência de guerra, né? Então a capacidade de destruição dessas superpotências é imensurável e eles conseguem ter essa competição, né, ocorrendo aí abertamente com a produção de armas e também com o desenvolvimento tecnológico através da corrida espacial. A corrida espacial, ela acontece também nesse momento e propiciando, né, um grande desenvolvimento e exploração de tecnologias espaciais. Isso vai ser bastante significativo. Aqui eu coloquei algumas fotos da corrida espacial. A União Soviética lança o primeiro satélite, né, o Sputnik, e também mandam, né, o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin. Esse movimento gera bastante repercussão, né? O objetivo dessa corrida espacial era desenvolver a tecnologia, né, que permitisse aí a construção da primeira aeronave, de mandar o primeiro homem ao espaço. E aí os Estados Unidos, eles aumentam, né, essa tecnologia e lançam o homem para além do espaço, né, objetivando aí a chegada do homem à Lua. Então, a gente tem esse movimento de competição e de corrida espacial também junto, né, a corrida armamentista, junto às políticas, né, militares, econômicas e influências ideológicas que vai se dar sobre essa divisão, né, esse mundo bipolar, né, colocando aí o socialismo de um lado e o capitalismo de outro, né, as correntes ideológicas entre essas superpotências antagônicas. Então, esse foi o movimento inicial da Segunda Guerra, falando especificamente dessas superpotências. Nas próximas aulas veremos como que se deu esses conflitos indiretos, né, a atuação de diversas guerras em outras regiões, Revolução Cubana, Revolução Mexicana, o Vietnã, o processo de descolonização afroasiática. Então, muita coisa, né, muitas mortes também acontecem nesse período. E aí a gente vai acabar concentrando nas próximas aulas em regiões específicas, né, dos conflitos e combates que acontecem na Guerra Fria.